Gratidão, irmão Nathaniel. Vamos estar dando início, né, amados irmãos? Vamos invocar em nome de Deus. Te agradecemos mais uma vez, ó Pai, porque Tu tem nos sustentado. A Tua palavra é maravilhosa, ó Pai. Nossa força vem de Ti, ó. Gratidão. Porque a palavra que nós alimentamos vem da luz inacessível. Papai, ela é que todos os dias nos faz ter forças, Pai. Sabemos que nós estamos num deserto, onde que nesse deserto tem provas, mas sabemos que maior que está em nós do que está no mundo, papai. Sabemos que a boa obra que tu começastes com teus pequeninos, tu irás de concluí-la. Somos gratos, papai, grato pela vida do nosso papai, sou grato pela vida dos irmãos anciãos, sou grato pela vida do corpo, pai, da igreja, porque a obra, ela é um corpo, papai, assim como Tu querestes que essas pedrinhas viessem a essa terra. Tu espalhastes, agora Tu ajuntastes, ó Pai. Porque são Tuas, ó meu Pai. Somos gratos, sou grato por essa casa, sou grato pela vida do irmão Eudo, pela vida da irmã Júlia. Papai, para a qual recebeste este candelabro aqui, ó Pai. Papai, somos gratos porque este lugar aqui Tu fizestes, ó Pai, um lugar sagrado, um lugar santo, para nós aqui falarmos da Tua palavra. Papai, feliz estamos, ó Pai. Gratidão te damos, ó Pai. Gratidão. Somos gratos, ó Pai, porque todos os dias teus pequeninos estão crescendo em graça, estatura e conhecimento. Que nós possamos todos os dias produzir frutos de arrependimento, papai. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, 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 grato a Yahusha. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Amados irmãos, vamos abrir uma... Fico feliz por você, irmão Jonathan. Eu pedi para você vir, você veio, né, irmão? Você estava cansadinho, né? Mas você veio. Gratidão, fico feliz, viu? Vamos abrir a palavra em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Página 2048, 2049, 2049. Vamos olhar na Bíblia King James. Filipenses 1:6. Filipenses, na Bíblia King James está página 1088. Na King James Fiel está 1570. Fala assim, vamos começar no 5. Vamos começar no 5. Fala assim, ó.
em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, no caso da palavra do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Yahshua. Filipenses 1,6. Começa no 5. Filipenses 1,5. Fala assim, ó. Vamos repetir aqui de novo aqui, ó. Em razão da vossa cooperação em causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Yahshua Mashiach. Aquele que começou a boa obra irá de concluí-la até o dia de Yahshua Mashiach. Vocês repararam que nós estamos em obra, né? Nós estamos ali numa construção, ali no retiro. E também numa obra também, a qual nós fazemos também, desde o dia do nascimento do quê? Do filho varão. E também uma obra que se iniciou também quando nós descemos também em Pentecostes. Estão vendo as coisas? Nós fomos uma obra a qual começamos desde de Pentecostes. Por isso que a palavra aqui fala aqui, ó. Em razão da vossa cooperação por causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tempo de Saulo Paulo. Saulo Paulo está falando aqui na era da igreja, quando ele estava o quê? Ali, levando a mensagem. Ele fala, em razão da vossa cooperação em causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente convicto, Saulo Paulo falando, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra, a boa obra foi iniciada aonde? Pentecostes, quando o Espírito desceu, foi iniciada uma boa obra, porque ele estava convicto, porque o Espírito estava trabalhando. O Espírito estava trabalhando, então mostrando, lembrando o que? Das 7 colunas, né? Lembrando de Provérbios 9. Então, quando você vê, Saulo Paulo que ele está falando, estou plenamente convicto. Aí ele fala, em razão da vossa cooperação por causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Yahshua Mashiach. Aí nós lembramos de quê? Até o dia de Yahshua Mashiach. Do venho logo. Até no dia do venho? Até o dia do venho logo. Então, até o dia de... Porque Saulo Paulo estava falando já no tempo de Yahshua ali? Não. Porque Saulo Paulo já estava o quê? Ali papai e Alves já tinha ido. Ele estava falando da manifestação de Yahshua Mashiach que viria no tempo. Quem? A plenitude que se completaria na onde? Filadélfia. A boa obra que começou, Pentecostes, quando desceu o Espírito, irá de concluí-lo. Por isso que fala, a boa obra que começou irá de concluir em Yahshua Mashiach, na plenitude. Por isso nós estamos num processo de obra. Trabalhamos no tempo da descida em Pentecostes, trabalhamos as eras da igreja, chegamos em Filadélfia, estamos trabalhando no refúgio até o dia de Yahshua, a quando que ele, o venho logo chegar e tomar ele pleno. Quem? O nosso papai. Até esse dia. Então, eu estou falando assim porque às vezes quem que a gente volta a esses pontos? Porque às vezes os irmãos falam assim, olha, a boa obra que tu começaste, que tu irá de concluí-la, mas tem irmãos que às vezes não sabiam desse ponto. Estou errado? Tem alguns irmãos que falam assim, eu já ouvi muitas vezes, a boa obra que começou irá de concluí-la. Você sabia que é uma boa obra que ele começou lá na época dos apóstolos, foi começando trabalhando, que a gente já entende a plenitude quando desceu, o Espírito quando desceu, e é uma obra que a qual vai ser terminada na onde? Até no dia da manifestação do quê? Da plenitude do Espírito. Estão entendendo? Então, está trabalhando. Por isso que hoje nós estamos na condição da figueira, a qual a figueira hoje nós estamos vendo, é o que está sendo o quê? Cuidada. A figueira está sendo cuidada, está sendo o quê? Trabalhada. Por isso que hoje todos nós estamos trabalhando como o quê? Formiguinhas.
Trabalhando porque nós somos imitador do mestre. O aluno é como o mestre. Então o mestre trabalha, nós também estamos trabalhando. Hoje, por exemplo, eu fiquei lá no refúgio, eu fiquei assim, olhando assim, papai, sabe o que veio na minha cabeça? Provérbios. Ou daquele que estava ali construindo e trabalhando como mestre de obra e brincava com suas delícias. E estava ali como mestre de obra de verdade, passando as ordens, as instruções, e todos ali com as delícias dele. Olha que maravilhoso isso. Isso é grandioso. Então, quando a gente vai pegando, a gente vai entendendo a grandeza, irmãos, da importância do que nós vamos deixar para essa terra, como eu sempre falo para os irmãos, a gente vai deixar um legado muito grande de algo que está sendo feito. É uma condição de fé. É uma fé, uma entrega que cada um aqui está dando, que nós acreditamos com a fé que foi colocada em cada um de nós. Por isso que nós temos hoje que o quê? Produzir o quê? Frutos de arrependimento. Não é frutos, né? Fruto de arrependimento. Vamos lá em Lucas 3, que vocês vão ver um ponto muito interessante aqui. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. 1793. Lucas capítulo 3, versículo 7. Fala assim, ó. Ele dizia a multidões que vinha para serem o quê? Batizados, imergidos por ele, raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então frutos dignos do arrependimento. De novo, produzir então frutos dignos do arrependimento. Então aqui a gente está vendo a condição aqui, que aqueles que estavam vindo, eles estavam vindo para ser o quê? Imergidos. Eles estavam vindo para ser o quê? Imergidos. Então, é aquilo que sempre papai trouxe e é aquilo que a gente sempre tem reforçado. Quando você passa pelo processo da imersão, as coisas velhas, as coisas passadas que você fez, irmão, aquilo caiu no mar de esquecimento. Está se contando da partir que você foi o quê? Imergido. Então, da partir que você foi imergido, você agora tem que o quê? Produzir frutos de arrependimento. Seus tempos passados não é contado. Mas da partir que você foi imergido, ali está contando. E ali você tem que começar a apresentar o quê? Frutos dignos de arrependimento. Por que antes não era contado? Porque antes nós estávamos presos na morte. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Mas depois que nós fomos imergidos, irmão santo, nós agora apresentamos frutos dignos de arrependimento. Por isso que quando nós pegamos a passagem que a figueira está sendo cuidada e o homem diz ao mestre, me dê mais um tempo para que eu possa o quê? Cavar, adubar, colocar adubo e aprofundar as raízes para que dê frutos. Agora, se não der frutos, tu corte. Se não produzir, tu corte. Mas deixa de produzir? Não, porque vai produzir, porque é ele que está trabalhando na terra. E por ele estar trabalhando na terra, a obra se torna a obra de algo, porque a obra é de algo. E ele é enviado para o quê? Para fazer a obra de algo. Por isso que fala, me dê mais um tempo. Então, quando a gente tiver essa condição, eu estou meio acelerado, eu vou puxar o motor um pouquinho aqui, o freio, porque comecei a acelerar. Então, irmãos, quando a gente tiver a condição ali da imersão, aquele processo ali, agora da partida ali é contado o quê? Frutos de arrependimento. E onde que a gente vê isso? Em Gálatas. Gálatas, a gente vê o quê? Os frutos de arrependimento. Vamos lá em Gálatas? Gálatas o quê? Todo mundo afiado, tá vendo? 2037.
Vamos ver os frutos dignos de arrependimento, que é esses frutos que tem que produzir. Gálatas o quê? Gálatas 5:22. 2037. Gálatas 5:22, né? Aqui, ó, fala assim, ó. Mas, na Yal Shalom é página 2037. Fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito, mas o fruto, tá vendo? Do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autonomia. Contra essas coisas não existe lei. Autodomínio. Autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Yalcha emadeiraram a carne com suas paixões e seus desejos. Tá vendo? Os que são de Yalcha, eles o quê? Emadeiraram. Por que os que são de Yalcha emadeiraram? Esses entenderam o quê? A sua morte de madeiro, que é Ial visível. Entendeu o sangue que foi precioso que foi derramado. Então, da partir dali, todos aqueles que foram imergidos, esse, conforme a gente leu, que aquela multidão estava vindo, você vê que João Batista ali, Alrana, ele já entendia aqueles que estavam vindo no meio deles. Quando ele fala assim, raça de víboras, por acaso vocês vão achar que vão escapar da ira de Ial? Por quê? Porque ali, e Alrana, ali já estava vendo a condição que estava tendo híbridos no meio, estava tendo filhos da serpente no meio. E por saber que tinha filhos da serpente no meio, ele usou dessas palavras para mostrar, esses não se arrependem. Esses não se arrependem. Então, por isso que ele traz ali com um sermão ali duro para com eles, para o quê? Para mostrar aqui também a condição que é os links, assim como João Batista e Arona ali, aquele batizador, a gente lembra do quê? Do anjo da água, aquele homem que carrega a bilha d'água, que hoje nós vemos nosso tempo de hoje. Por quê? Porque é essa condição que hoje, o que o papai ele mais tem cobrado da igreja? Fruto digno de arrependimento. A boa conduta, qual que é o fruto de arrependimento? É a boa... Não, hoje a gente entende hoje que é muito mais que isso. É você apresentar fruto digno de arrependimento. Porque aí nós precisamos crescer em graça e no conhecimento. Isso é produzir fruto? Já vimos que não. Porque nós podemos ter o conhecimento, crescer, mas você tem que apresentar fruto digno de arrependimento. Aí vocês vão ver um ponto. Achei que o papai ia falar isso no domingo, ele não falou dessa passagem. Vamos abrir em Romanos 6. Romanos 6. Página 1974. Romanos 6. Romanos 6:20. 1976. Aí vocês entendem, vocês compreendem aqui, ó. Nessa passagem que eu estou abrindo agora, de Romanos 6, vocês vão entender, Romanos 6:20. Vocês vão entender porque não era contado, mas sim contado a partir agora que você foi imergido. Não era contado, mas é contado a partir que agora nós somos imergidos. Aí sim que é contado os nossos frutos, que nós estamos apresentando esses frutos dignos de arrependimento. Aí fala aqui, ó, Romanos 6:20. Quando ereis escravos do pecado, tá vendo? Lembrando, o pecado leva à morte. Quando ereis escravos do pecado, estáis livres em relação à justiça. E que fruto? Ó, olha aqui, ó. E que fruto? Nós não estávamos falando de fruto? Apresenteis frutos dignos de arrependimento? Aí fala, que frutos colhestes, então, daquelas coisas que agora vos envergonhais? Mostrando, quando vocês estavam escravos do pecado, quando nós estávamos presos lá, que frutos colhestes disso tudo?
quando estávamos lá. Mas uma vez, aquele que veio, morreu por nós, fomos lavados, e nós passamos pelas águas, e nós entendemos, passamos a produzir agora o quê? Frutos de arrependimento, digo de arrependimento. Aí vai continuar falando aqui no 22. Não, continuando mesmo aqui em cima. Pois, teu desfecho é a... Tá vendo o que o pecado faz? O desfecho é a... Continuando no 22. Mas agora, esse momento aqui é agora que você agora passou. Você passou no momento agora já pelas águas. Aí fala, mas agora libertos do pecado e postos a serviços de Ial, tendes vosso fruto para a santificação. Sem santificação ninguém virá a... Mas agora libertos do pecado e postos a serviço de Ial, tende vosso fruto, não fala fruto, sabe? Vosso fruto, a condição daquele que nós vimos o fruto, que é o fruto do Espírito, mansidão, domínio, promoção, que é uma pessoa. Olha para ele, aquele homem com a habilidade, onde ele entrar, entra, onde que ele for entrar, você entra, onde que ele for entrar, aí vai. Mas agora libertos do pecado e postos a serviço de Ial, tendes o vosso fruto para santificação e, como desfecho, a vida eterna. A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E a graça de Ial é a vida eterna. Em Ial Shamashi, o nosso mestre. Então, irmãos, aqui a gente vai ver nas condições. Então, quando a gente estávamos lá na condição, a condição nossa antes era de quê? Mortos. É o que sempre nós falamos, estávamos mortos. Por isso que fala que o desfecho do pecado aqui é a morte. Mas fomos que resgatados pelo sangue precioso de Ial. Por isso que nós fomos chamados aqui, conforme a palavra está dizendo aqui, a serviço de Ial. Todos aqueles que passaram pela imersão, hoje, começando a vida nova, esses estão a serviço de Ial. Por isso que o irmão André me mandou uma mensagem tão bonita, que olha para você ver, ó. Irmão André me mandou, aí eu tenho que compartilhar ela com o papai. Aqui, ó. Deixa eu caçar o irmão André aqui. Por isso, irmãos, não há tempo de olhar para trás. Aqui, ó. Você vê, está em Hebreus 10, 38 e 39. Os irmãos não precisam abrir, não. Depois, se os irmãos depois querem marcar, só para nós ganharmos tempo. Fala assim, ó. Mas o justo, aí fala da santificação. Santificação ninguém verá Ial. Aí nós lemos aqui. Aí fala, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, nós não somos daquele que retrocede. Todos aqui nós fomos chamados para uma missão. Por isso nós pegamos aqui, estamos a serviço de Ial. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não agradará dele. Minha alma não se agradará dele. Entretanto, não somos dos que regridem. Está vendo que o exército, aqueles que foram chamados de Ial, eles não se regridem? São Paulo, que ele já estava falando isso. Nós não somos. Por quê? Porque aquele que ouviu a palavra de Ial, irmãos, é aquela palavra de Lucas 8, que fala o quê? Finalmente, o quê? A semente, ela caiu numa terra fértil, ela produziu 100 por 1, e esses produzem frutos de perseverança. Por quê? Perseverou, não retrocedeu. Perseverou, não retrocedeu. Aí fala aqui, no 39, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição. Porque quando você regride, você está voltando olhando para as coisas para trás, as coisas que ficaram, assim como a mulher de Ló. Nós não somos como a mulher de Ló.
Por isso que fala, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avantes. Aqui fala que creem e salvos seguem avantes. Tá vendo como é que o escritor de Hebreus, aqui a gente entende que é Shaul, fala de uma forma assim, salvos. Na fé, salvos e seguimos avante, porque sabemos que o tamanho do prêmio que nos espera é muito maior, é de que tudo isso aqui. É muito grande, amados irmãos. Por isso que essa boa obra que Al começou, para os irmãos compreender, a boa obra que Al começou, quando descemos a obra, trabalhando nas igrejas, viemos, o Espírito desceu, através do Evangelho, aqueles foram testificados, irá de concluir até no dia de Ialcha, descido do Espírito, a plenitude, a obra que começou irá de concluí-la até o dia de Ialcha, mostra, concluiu a obra, aí mostra a condição do ancião ali, o que? Pleno de dias, mostra que completou os 1260 dias dele, agora ele está no aguardo, por quê? Porque qualquer hora pode vir o venho logo. Porque agora ali a obra já se completou de 1260 dias, irmãos. Ali já estamos, é o momento que a igreja agora já está o quê? Uma igreja consolidada, é o momento agora que qualquer hora, qualquer momento pode vir o vem logo. Então isso é grandioso, pode falar, meu irmão. Você leu o Hebreus 10, 38, né? Aí o 37, vou ler o 36 e 37, que eu achei muito forte. Fala. De fato, é de perseverança que tens necessidade, para cumprir a vontade de Al e alcançar o que ele prometeu. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, aquele que vem chegará, e ele não tardará. Tá vendo? Exatamente, a conexão link está onde? Está no a mesma continuidade. 38, né? Eu Sim. 36 e 37. Tá vendo? Foi um pouco abaixo, certinho. E lá em 1 Pedro, onde o papai deu, e o 1:20 fala assim: conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, por causa de vós. 1 Pedro, olha 1 Pedro. Nós vamos lá daqui a pouco. Muito maravilhoso essa passagem. Deixa eu guardar. 1 Pedro 1,17, né? Mas 1,17, né? Eu estou assim um pouco meio cansado, irmão, porque hoje nós pegamos tronco com força lá, irmão Robson. Né, irmão John? Nossa, falar com vocês, eu estou aqui, mas vamos lá. Então, 2 Timóteo 2,4. Quem passou, irmã? Vamos ler, viu? Então, irmãos, quando a gente vê aqui Romanos, irmão Zé Pereira, atento, viu? Sentinela aí, viu? Quando a gente vê Romanos 6, 20, e a gente vê a condição lá que fala produzir frutos dignos de arrependimento, aí a gente viu lá em Gálatas. Gálatas de quê? Gálatas capítulo 5, né? 5:22. Aí vai falar amor, mansidão, vai falando todas o fruto digno de arrependimento. Então, mostrando, da partir que você passou ali pela imersão, é uma nova vida. E quem que produz esses frutos? Porque esses são os frutos dignos de arrependimento. E aqui em Romanos 6, 20, que Shaul Paulo ele fala, quando ereis escravos, tá vendo? Eram escravos. Nós éramos escravos, nós estávamos presos na morte, nós estávamos mortos pelo administrador infiel. Quando ereis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, tá vendo? Nós estávamos livres em relação à justiça por quê, irmã Flávia? Porque nós não conhecíamos ainda, nós estávamos livres. Por isso que, já viu uma passagem, a passagem que fala assim, que o jugo, ele será mais severo para os que conhecem dos que não? Daqueles que foram dados mais? Por quê? Porque hoje cai muito maior, irmãos, cai muito maior o peso sobre nós, que nós conhecemos e levamos e temos que dar exemplos e apresentar frutos de arrependimento, do que eles. Porque aqui está falando, ó, quando ereis escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça.
Quando? Quando estava preso. Mas agora nós não estamos mais. Porque agora nós estamos a serviço de algo. Porque a própria palavra que Marfim está falando. Agora nós estamos a serviço de algo. Por isso que quando o irmão André me mandou a passagem de Hebreus, eu fiquei maravilhado. Por isso que fala, nós não somos daquele que retrocedemos, mas que seguimos avante para o alvo, a qual nós somos salvos. Isso é grandioso. Isso é muito grandioso. A gente entender isso. Por isso que essa obra, irmãos, é uma obra que ela vai ser uma obra que conclusa, uma obra que vai ser concluída. Por quê? Porque o homem que trabalha, aquele que está trabalhando na figueira, mostrando, faz com que ela dá frutos. E por isso que Lucas 8 fala que esses produzem fruto pela perseverança. O que é a perseverança? É aquele que está perseverando, não está retrocedendo. Que é o link a passagem de Hebreus. Por quê? Porque esses o quê? Esses são perseverança, e aqueles que não se retrocedem. Pode falar, irmão Jonathan. O irmão falou que nós não conhecíamos, né? Em Lucas 12, 47 diz assim: aquele servo que conheceu a vontade do seu mestre e não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele que muito se deu, muito será pedido. A quem muito se houver confiado, mais será reclamado. É essa a condição. Está em qual passagem, mano? Lucas 12, 47 e 48. Lucas 12, 47 e 48. Tá vendo? Então, aquele que for dado mais e fazer de forma errônea, vai ser digno de muitos açoites. Então, por isso que cai uma responsabilidade sobre cada um de nós. Porque você acha que esses que estão sendo usados do espírito do erro, não vou falar nem os espinhos, que os espinhos já são acusadores mesmo. Eu estou falando aqueles que são usados pelo espírito do erro, que estão sendo enganados, que tá na condição lá de Babilônia, mas que vão voltar, vão sair, né? Conforme Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, né? Então vão sair. Então, mas quando eu estou falando a condição é o seguinte, quando nós, se a gente não apresentar boa conduta de bons frutos, de fruto de arrependimento, eles vão assim, ó, olha lá para você ver, olha exemplo. Então você vê que vão ser dignos de muitas ações, por quê? Porque conhecem. Então por isso que nós que conhecemos, nós temos que apresentar o quê? Como o quê? Como irrepreensíveis. Está onde? Está lá em Colossenses 5:23, 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que ao da paz vos concedo espírito, alma e corpo. 5:23, minha cabeça está boa, irmão. Eu estou aqui, mas não está boa ainda. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses. Página 2064. 1 Tessalonicenses 5:23. 2064. Estou na Bíblia ao Shalom, amados irmãos. Olha para você ver, ó, aqui o escritor que ele colocou assim, ó, última oração da despedida. Tá vendo? Tá vendo que nem à toa, irmão Donizete, tá vendo? Última oração da despedida. Então, mostrando a condição, quando nós fomos imergidos, irmão Moacir, não você não, irmão Robson, irmão Moacir, tá vendo? Que nós estávamos conversando hoje, que eu confundo de vez em quando, eu falo assim, ô irmão Moacir, vamos lá pegar o tronco aí, irmão Robson. Eu tô achando que você acha que nós dois é irmão, assim, gêmeo, porque uma hora você me confunde com o irmão Moacir, você me chama de irmão Moacir, ele é irmão Robson, é verdade, mas é assim mesmo, irmão, porque eu acho muito, tanto andar junto que a gente fica assim, viu? Mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Então, quando fala aqui, última oração e despedida, olha para você ver, já é uma despedida, irmãos. Aqui a gente vê aqui, ó, já o Paulo pelo Espírito, né? Aí ele fala assim, ó, o Iau da paz conceda santidade perfeita. Aí nós lembramos aqui, né? Passamos pela
imersão, né, irmão Tony? Quando nós passamos o quê? Ali nós o quê? Se completou o ser inteiro, porque ali o Espírito já veio sobre nós e ali nós o quê? Se tornamos o Espírito, a alma e o corpo completo. Aí fala, que da paz conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, ó, e fala, o Espírito, a alma e o corpo seja guardado de modo irrepreensível, tá vendo? Lembrando de 1 Timóteo 3, né? Tanto para o ancião para o servo, que mostra a condição de não estar em repreensão, mas de irrepreensíveis. Aí fala que o Espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso mestre Alça. Tá vendo, amados irmãos? Até aquele dia, qual dia? Guardar, porque no dia que vem o logo, vai se concluir nele. Então, se nós vemos manter essa santidade perfeita, o Espírito, a alma e o corpo, até no dia que vem logo sobre ele, porque se nós não encontrarmos em santidade perfeita, se nossos frutos dignos de arrependimento não amanhecer, não vamos ser acendidos. Então, por isso, essa cobrança hoje, papai, pedindo de nós, de cada um, buscando em cada um. Por isso que eu falo assim, eu tenho vindo buscar, quando o pai fala, veio buscar frutos nessa figueira. Tenho vindo buscar frutos nessa figueira. Por que tem vindo buscar frutos nessa figueira, irmão Euler? Sim, mas em relação à figueira mesmo. Por que ela estava assim, eu estou vindo buscar fruto nessa figueira, mas ainda não encontro? Por quê? Porque ele não produziu fruto. O fruto de arrependimento está ainda imaturo, estão ainda crianças, falta crescer mais, falta amadurecer mais. Quero ver frutos bons. Quero olhar para cada um dos meus filhinhos, das minhas pedrinhas e falar assim, nossa, que fruto bom. Que fruto bom. Aí por isso que fala aqui, ó, que o Ial da paz vos conceda santidade. Santidade. Santidade perfeita, o que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso mestre, mostrando o dia do venho logo, a plenitude. Não há mais água, mano. Vamos ler a passagem aqui da irmã Jenny, né? Que ela me anotou aqui para a gente ler, né? 2 Timóteo 2, 24. Vamos lá, ler em 2 Timóteo 2, 24. Obrigado. 2 Timóteo 2, 4. 2 Timóteo 2, 4. Qual a página, Adriana? 2076. 2076, Timóteo. 2. Vamos começar no 2, 3 aqui. Fala assim, ó. Assume a tua parte no sofrimento. É o que nós estávamos vendo lá, né? De Hebreus. Que fala, né? Assume a tua parte do sofrimento como um bom soldado de Yahshua Mashiach. Ninguém engajado no exército, tá vendo? Ninguém engajado no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o argimentou. Então, essa condição. Aí vamos ler aqui também, já li no 4 também. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ó, tá vendo? A participar dos frutos. Entende o que eu digo. E o mestre te dará
compreensão em todas as coisas. Tá vendo, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, nós não somos daquele que retrocedem. Mas por quê? Porque agora nós damos o quê? Nós damos satisfação àquele que nos argimentou. Por isso nós lemos lá em Romanos 6, queimação de estômago. Por isso nós lemos lá em Romanos 6 que nós vimos o quê? Que antes nós estávamos escravos, né, do pecado, porque nós estávamos presos na morte. Mas agora, a serviço de algo, produzimos frutos de quê? Digno de arrependimento. Por isso que fala lá, Romanos 6, que esses produzem frutos de arrependimento, que ali eles estão a serviço de algo. Trabalhando, irmãos. Então, isso é muito grandioso. Hoje a gente saber que você falar assim, eu estou a serviço, eu trabalho, minha obra hoje, por isso que quando na oração o papai sempre fala, e aprove a obra das nossas mãos, porque nós estamos trabalhando numa obra de algo. Nós estamos trabalhando numa obra que é de IAL. Aquela passagem lá, irmã Jane, que fala o homem, vou te mostrar que é semelhante. Lucas 6, 49. Não, vamos lá na Bíblia King James. Vocês vão ver maravilhas hoje, irmãos. Vocês vão ver, assim, muito maravilhoso. Lucas 6. Lucas 6. 1366. Lucas 6, 46. Nós vamos ler na Bíblia. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Fala assim, ó. E por que me chamais mestre, e não pratica o que eu vos ensino? Então, mostrando, por que me chamais de mestre, mas não praticais o que eu ensino? Então, mostrando, né? Ali, papai, ele falou no domingo. O que ele falou no domingo, o irmão Caleb? Que a sabedoria o quê? Porque ali... Aquele que ouve e pratica. Então, mostrando a condição de que essa é a condição porque era conhecido como sabedoria. Por quê? Porque ele ouve as palavras ali de Yahweh e as pratica. Ele ouve a palavra de Yahweh e as pratica. Então, mostra porque é a sabedoria. Quando a gente vê hoje aqui, fala assim, ó, no 26, 46, no 6,46. E por que me chamais de mestre, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com que se compara aquela pessoa que vem a mim. Ouve minhas palavras e as pratica. Então, mostrando, eu vos revelarei com que se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve minhas palavras e a pratica, né? Aí fala no 48. E como se fosse um homem que ao construir sua casa, ó, irmão Davi, presta atenção para você ver, ó. É como se fosse um homem que ao construir sua casa, cavou fundo, firmou o alicerce sobre a rocha e sobreveio grande enchente, o rio transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada.
Então aí vamos agora. O alicerce, irmão Sandro, o alicerce é quem? O alicerce é as colunas. O alicerce é as colunas, né? E aí vamos aqui, fala aqui, ó, no 48. É como se fosse um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, lembrando, a casa também faz parte dessa coluna, viu? Que a casa é a igreja, vocês vão entender. É como se fosse um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, firmou os alicerces sobre a rocha, e sobrevindo a grande enchente, o rio transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Então você vê que essa casa, ela está o quê? Solidamente edificada. E ela está solidamente edificada sobre quem, irmã Marinalva? Quem é a rocha? É Yalcha Micaial. Ah, é isso que eu queria saber. Yalcha Micaial. A rocha que Yalcha Micaial. Então, a rocha, esse alicerce foi lançado sobre essa rocha. Esse alicerce foi lançado sobre a rocha. Quando a gente pega lá atrás, a gente vê que nós vemos que já o quê? Já tem uma coluna, né? Uma coluna. E essa coluna hoje ela está onde? Hoje, irmão Sandro. Na onde? Não. Fala o lugar assim, ó, com uma palavra. Onde que ela está? Você falou no palácio, não? Hã? Não. Não aonde lá, no céu? Não. Ajuda ele, irmão Jonathan. Onde está a primeira coluna? A primeira coluna está sobre o altar do incenso. Sobre o altar do incenso, que é abaixo do templo. Ela está ali, guardando. Por que não está no templo? Vocês vão entender. Por que não está no templo, irmão? Vocês vão entender. Por que não está no templo? É grandioso, irmãos. Porque precisa sustentar, precisa de quê? Das duas colunas. A gente vê lá por causa do sexo, né? A mulher coloca sobre a lua. Vocês vão acesso em cima da rocha. É exatamente isso. Certíssimo, irmão. Eu tenho que comentar, você já falou, então eu vou adiantar para os irmãos. Então, quando a gente pega, né? Igual o irmão Ronaldo já falou ali. Então, quando a gente pega Apocalipse 12, a gente vê ali o quê? A gente vê que a mulher ali, a mulher, né? Ela está o quê? Ela está com os pés ali, ela está com os pés apoiados aonde ele, irmão Paulo Roberto? A mulher. Hã? A mulher está com o pé apoiado na lua, certo? Ela está com a mulher que está apoiada o pé na lua. E quando ela está com o pé apoiado na lua, ela está pondo a confiança naquela que ele está apoiado, que é a lua. Por isso que em Yalcha 28 vai falar que nós colocamos nossa confiança sobre a rocha. Por isso que nós não somos o quê? Abalados. Nós colocamos nossa confiança na rocha. Por isso nós não somos abalados. Vamos a Yalcha 28, rapidão. Vamos deixar aqui, para os irmãos entenderem. Na Bíblia, Yalchalão. Página 1294. 28:16. Olha para você ver, ó. 1295. É 28:16, fala, né? E por essa razão,
28:16. E por essa razão que assim diz o mestre Al, eis que porém em Sião uma pedra de granito, uma pedra angular preciosa, já experimentada em outras traduções, já experimentada. Por quê? Porque já passou por muitas provas. Uma pedra já experimentada, uma pedra de alicerce bem firmada. Tá vendo? Uma pedra bem firmada, bem firme. Uma pedra de alicerce bem firmada. Aquele que nela puser sua confiança não será abalado. Olha, não será? Aí nós lembramos de Lucas 6, que nós lemos aqui, ó. Eu vos revelarei como se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir uma casa, cavou e firmou alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grandes enchentes, o rio transbordou, as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se então não se abalou. Então mostrando que essa casa que está sendo construída e esse alicerce, que é as colunas, irmão Doni, Zete, as colunas está sendo lançada sobre esse alicerce, ou sobre essa rocha. Então, essas colunas, esse alicerce está lançado sobre ela. Então, eles não podem ser abalados. Não podem ser abalados. Aí você vê, lá no tempo de Shaul Paulo, irmãos, tudo vai abrindo para os irmãos entenderem. Quando você pega a época de Shaul Paulo, o espírito do erro já operava. O espírito já operava. Muitos já vieram contra aquela casa que estava sendo construída. Mas eles permaneceram firmes. E não abalaram a fé deles. Não abalaram. Porque eles estavam o quê? Sobre um fundamento bem firmado. Aí nós lembramos aquela passagem que você me falou. 1 Coríntios 3:11. Está vendo? É assim que a gente vai entendendo. 1 Coríntios 3:11. É na Yalshalom que você está? King James? 1 Coríntios 3:11. 1525 na King James. 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Nossa, salvou. Pode mastigar, não. Só, tá, obrigado, viu, meu irmão? Primeira Coríntios 3:11. Na Bíblia, King James. Estou abrindo aqui ainda, viu, irmãos? 1 Coríntios 3:11. Fala assim, ó. Primeira Coríntios 3:11 fala assim, ó. Porque ninguém pode colocar outro. Olha aí, irmão Ronaldo, para você ver, ó. Porque ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento, além do que está posto, o qual é Yahshua. Mas vocês já viram que foi lançado o fundamento? Ninguém pode colocar um outro fundamento. A igreja, a coluna, o alicerce é lançado sobre esse fundamento. Shaul Paulo já sabia disso. Ninguém pode colocar um outro fundamento, porque ela é a base. Ela é que sustenta ali, ó, a base dos alicerces. Os alicerces estão sobre ela. Por isso nós lemos lá em Alcha 28 que fala uma pedra de granito, uma pedra já experimentada. Então, peraí, já não está falando de quem? Está falando de uma pessoa já experimentada. Aí nós lemos quem é que foi experimentado desde tempos antigos. Micael já foi experimentado desde tempos antigos.
Aí ele recebeu a unção. Aí recebeu o quê? Quando recebe a unção, ele recebeu a unção de Yahshua. Então, quando a gente vê a condição de a gente pegar aqui, Paulo já fala, ninguém pode colocar outro fundamento, lançar um outro fundamento, é porque ele é o fundamento. Ele é o fundamento. E mostrando, aqueles que guardam a sua confiança nele, não será abalado. Aí nós lemos o quê? Lá em Lucas 6, que nós vimos que, vou te mostrar a quem é semelhante. O homem que construiu uma casa, lançou o alicerce sobre a rocha. E veio as águas ali, deu conta dessa casa, mas não pôde abalar, que é o link com Yahshua 28. Mostrando, porque está bem apoiado. Aí por isso que nós lembramos de Cânticos o quê? Cânticos 8, que fala o quê? Quem é essa que sobe apoiada no seu amado? Quem é essa que sobe apoiada no seu amado? Vocês estão vendo que esses estão bem firmados? Eles estão bem edificados? Porque tem uma base. Calma que vocês vão ver. Então, o que eu falei aqui, que os irmãos, você vê que ali a gente vê que aquelas colunas, eles não estão indo no templo, porque é necessário o que, irmão Ronaldo? Tá as duas colunas lá. Mas e as colunas? Qual colunas estão lá? Quais colunas estão lá? Aí, irmãos, a gente vai ver, a gente vai abrir primeiro, lá em Salmos 127, é 127? Salmos 127, na Bíblia é o Shalom. Salmos 127. Salmos 127. Essa foi a ministração de terça-feira passada que nós falamos, comentamos sobre ela. Que nós lemos só a segunda parte. Mas nós não lemos a primeira. Nós lemos a segunda parte, nós não lemos a primeira. Por isso que quando a gente, não sei se os irmãos têm essa prática. Quando eu leio um pedaço, aí depois eu volto, eu leio tudo para tentar entender a história. Entendeu, irmã Flávia? Aí eu tento entender a história, porque às vezes a gente leu das flechas, nós entendemos do homem, mas nós entendemos todo o contexto, para a gente entender tudo que o texto está querendo dizer, as conexões e os links. Aí fala assim, irmão Tony, olha para você ver, ó. Sião não constrói a casa, Sião não constrói a casa, deixa o ponto aqui, Sião não constrói a casa, em vão labuta então em vão é o trabalho dos construtores. Então, Sião não trabalha a casa, em vão é o trabalho dos construtores. Então, mostra uma condição seguinte: se a construção é ideal, ela vai prevalecer. Se a construção não é ideal, ela vai cair. É fato. Aí fala: Sião não constrói a casa, em vão labuta os construtores. Sião não guarda a cidade, Sião não guarda a cidade, em vão vigia os sentinelas, em outras traduções. Porque que Sião não está guardando Sião não guarda a cidade, em vão vigia os sentinelas. No 3. Sim, já pulei lá para o 3. Sim, os filhos são a herança de Al. É um salário, o fruto do ventre, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos da juventude. Feliz o homem, feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado diante das portas ao litigar com seus inimigos. Então, aqui nós estudamos, compreendemos que o homem que ele vai ali para
batalha, ele vai tirar da sua aljava as flechas. E as flechas ali são quem? Os filhos, para guerrear numa batalha. Aí nós entendemos, é maravilhoso. Vamos subir, vamos batalhar. Mas aí, em outro ponto, você vai ver que está falando aqui, ó. Se Al não constrói a casa, pera aí, está tendo uma construção, irmão Ronaldo. Olha para você ver. Se Al não constrói a casa, não está tendo. Porque as coisas terrenas, elas são semelhantes às celestiais. Se está acontecendo algo, está acontecendo algo lá. O papai já falou isso com a gente. Está sendo construído o que aqui hoje? Uma igreja. Uma igreja, um alicerce, uma coluna da verdade. Exato. Está sendo construído aqui um alicerce, uma coluna firme. Aí fala que se Al não constrói a casa, em vão é o trabalho dos construtores. Aí você vai lembrar de quê? Olha como é que as coisas. Vamos falar das coisas terrenas. Você lembra da construção que quando Enoque não, quando Caim, ele construiu a cidade, deu o nome do seu filho, de Enoque, ele deu o nome da cidade porque ele é construtor de cidades. Ele foi o quê? Um construtor de cidades. Ele foi construtor de cidades. Hoje você vê a terra hoje, quando você vê essas obras desse mundo, essas construções hoje aí, a própria maçonaria, eles têm lá um marca-texto, um esquadro, que eles falam que são que os construtores de cidades. É o símbolo da maçonaria. É um marca-texto e uma régua. Aí você pode pesquisar, é o quê? Os construtores de cidades. É um marca-texto e um compasso. É um marca-texto, um compasso e uma régua. Então, quando você vê, já está representando algo. E são descendentes o quê? Da serpente, de Satanás. São construtores aqui. E aqui, quando a palavra fala que se Al não constrói a casa, peraí, está tendo uma casa que está sendo construída. E fala que em vão labuta os construtores, em vão é o trabalho dos construtores. Em vão é o trabalho dos construtores. E se Al não guarda a cidade, em vão vigia os sentinelas. Aí, do outro lado, nós já lemos. Aí, irmãos, nós lembramos de quê? De Lucas 6. Que Lucas 6 fala o quê? Do homem. Vou te mostrar quem é semelhante. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, lê lá? Acho que a gente vai e volta, viu, irmãos? Pra vocês entenderem. Estou tendo dificuldade para explicar aos irmãos, porque às vezes fala assim, será que os irmãos estão compreendendo? Né? Vamos lá, meu irmão. Lucas 6. Aí fala, né? Olha lá, irmão Ronaldo, olha para você ver. Irmão Ronaldo vai maravilhar. Quer ver? Ó, fala assim. Aí no Lucas 6, 47 fala: Eu vos revelarei com que se compara. Aquela pessoa que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e firmou o. Lê de novo. Ao construir uma casa, fez o quê? Cavou, fundou e firmou o. De novo. Cavou, fundou e firmou o. Então, mostrando, ele cavou, firmou o alicerce. Cavou, firmou o alicerce. Agora vocês vão deixar aqui. Agora vamos lá em Alcha 22. Vamos lá em Alcha 22. E Alcha 22. Vai, 1286. 1287. Aí nós vamos lá em Alcha 22. Aqui está falando de quem? De Sobna e Eliaquim, que é a representação de quem? Irmão Sandro, mais uma vez. Sobna e Eliaquim é uma representação de quem? Eliaquim é a representação de Israel.
Representação de Yahshua Micael. Só você lembrar. Vamos ver se é a representação de Yahshua Micael, para você me responder direitinho então. Se ele vai ser destronado, vai passar a administração dele para outro, por que seria Yahshua Micael se ele é dono de tudo? Se vai estar passando a administração, então seria ele? Mas Micael, ele está na condição de Micael aqui, certo? A condição celestial, ele entra na condição plena, certo? E ele toma depois a condição de Ial, que ele se torna dono de tudo, rei. Porque ele não é rei, mas ele se torna rei. Aí eu te pergunto, se ele vai tirar da administração de Lúcifer, ele vai passar para uma outra pessoa. Quem vai ser pai das nações dos querubins? Gabriel. Então aí já você entende. É Gabriel. Tá bom? Mas depois você vai entender mais na pasta que a gente lê. Fala assim, ó. Assim diz, ó, Yahshua 22:15. Fala assim, ó. Assim disse o mestre Ial dos exércitos. Vai procurar esse intendente, sobe, intendente do palácio. Diz, o que possuis aqui? Que tens aqui? Para querer talhar para ti neste lugar um sepulcro. Ó, irmão Ronaldo, ó. Talhar para ti neste lugar. Na onde? Vamos saber onde que é este lugar. Vamos talhar para ti neste lugar um sepulcro, pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha. E o quê? Cava. Ele o quê? Cava. E cava na rocha. Peraí, rocha? Tá vendo? E cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Ele cava na rocha um sepulcro para si? Ele cava na rocha um sepulcro para si? Então deixa aqui. Agora nós vamos voltar de novo, lá em Salmos 127. Deixa aberto aqui. Agora nós vamos entrar lá em Salmos 127. Você viu que ele cava para si um sepulcro para si mesmo? Ele cava para si um sepulcro para si mesmo? Salmo 127. Essas conexões, irmãos, se os irmãos forem pegar, os irmãos ficarem atentos, os irmãos vão assim, vão ficar maravilhados, porque você vai entendendo os pontos. Aí vocês vão entendendo os pontos. É assim que algo quer falar com a igreja, mostrando para os irmãos os pontos, pega os links. Aí você vai entender, ó, Salmos 127. Não falou aqui que ele cava para si um sepulcro para si mesmo? Aí vai lá, ó. Salmo 127:1. Sial não constrói a casa, ele não estava cavando lá, talhando um sepulcro para si mesmo, mostrando, ele está construindo uma casa. Ele está construindo uma casa. Ele está lançando um alicerce lá também, irmãos. Por que não está no templo? Quando nós saímos de lá, nós fomos colocados na onde? Nós fomos colocados na? Nós estávamos na onde, irmã Adriana? Nós estávamos no templo. O templo é o lugar onde que tinha o quê? As colunas, irmã, pode falar. O templo é o lugar que estavam as colunas. As colunas não estão mais lá. A coluna Filadélfia desceu para a terra, conforme Daniel capítulo 8. A verdade foi lançada por terra. As colunas, a coluna Filadélfia está na terra. A outra está lá no templo. Então, mostrando, não tem coluna lá. Então, ele está lançando um alicerce, a qual está sendo uma coluna no templo. Vocês estão compreendendo? Ele está lançando uma coluna, um alicerce no templo, mas é uma coluna, um alicerce que não é de Al. Aí a gente vai ver aqui, ó. Aí a gente volta aqui. Por isso que fala, se Al não constrói a casa, em vão labutam os construtores, em vão é o trabalho deles, que está construindo. Não é assim que nós lemos lá em Lucas capítulo 6? Lucas 6 nós lemos. Vou te mostrar que esse é o homem que construiu uma casa, construiu, lançou o alicerce, lançou o alicerce sobre a rocha.
Mostra, está bem firmado. Agora essa aqui, aí mostra, aí a palavra fala, se Al não constrói a casa, em vão é o trabalho dos construtores. Você já lembra dos construtores de cidades, a qual são da descendência de Satanás, de Lúcifer. Se Al não guarda a cidade, se Al não guarda a cidade, em vão vigia os sentinelas. Entendemos aqui? Então, mostrando a condição que ele está construindo um alicerce, ele está fazendo coluna lá, achando que essa coluna vai ficar uma coluna para o quê? Para sempre. Por isso que fala, que fizestes aqui, que talha aqui um sepulcro para si, cava aqui um sepulcro para si mesmo, mostrando, é para si mesmo, porque eu não estou na sua obra, essa construção não é minha. Por isso que quando eu não vou nem terminar de ler o de Lucas, não, porque é muito grande. Não vou ficar lendo, irmão. Aí depois vai mostrar o outro que é semelhante, porque fala de duas condições aqui de Lucas 6. Vocês já viram? Que vai falar, vocês querem ler? Vamos lá continuar, para vocês entenderem. Aí vai falar no 48. Vamos começar no 47. Eu vos revelarei, Lucas 6, 47. Eu vos revelarei com o que se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve minhas palavras e a pratica. É como se fosse um homem que, ao construir a casa, cavou o fundo, firmou a alicerce sobre a rocha, e sobrevindo a grande enchente, o rio transbordou e muitas águas, avançando sobre esta casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve minhas palavras e não pratica, é como um homem que construiu, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerce, porque nós não estamos falando do alicerce bem firmado. As colunas que está construindo lá não tem alicerce, não é um alicerce de verdade. Fala, sem alicerce, no momento em que as muitas águas chocarem-se contra ela, a casa caiu e sua construção foi o quê? A sua destruição foi total. Mostra, a casa caiu e a sua destruição foi total. Então, mostrando, essa muita água que vem, aí você lembra do anjo da água, que vem sobre essa casa, daquele que está construindo uma casa lá, e está falando assim, não vai dar nada. Para os irmãos compreender os pontos. Aí você pega, nós lemos Salmo 127 que diz, né? Se Al não constrói a casa, em vão é o trabalho desses construtores. Se Al não vigia a cidade, que fala, se Al não guarda a cidade, em vão vigia os sentinelas. Aí nós trouxemos lá o quê? Na terça passada, que quando nós chegarmos lá, conforme Salmos 18, o que eles vão fazer? Eles vão fugir. E corremos atrás dos nossos inimigos e alcançamos. E eles vão o quê? Se curvar. Por quê? Porque aí a palavra se conforme Apocalipse 3, que fala, para o anjo da igreja de Filadélfia, farei que os da sinagoga de Satanás venham e se curvem aos seus pés. Eles vêm e se prostam, mas eles lançam grito. Mas Ial não se cumpre nessa palavra, que essa construção não era de Ial. Por isso, irmãos, que a gente vai ver os pontos de conexão. Por quê? Porque quando eles vão lançar o grito, porque nós temos nosso grito de guerra, Ial, Ial nos ouve. Quando nós chegarmos lá, eles vão lançar o grito, mas aí Ial não vai ouvir, porque Ial não era com aquela corja,
Porque ele está fazendo ali uma casa, um sepulcro para si mesmo. Por isso que a palavra em Ezequiel, Yauxa 22 fala: que fizestes aqui? A casa é o templo de alma, a casa de alma. Que fizestes aqui? Pode falar, minha irmã? Irmão, eu quero fazer uma pergunta. Pode. Né? Aqui em Isaías 22, na 15, Na King James. na 15 James, está falando assim, ó, no 16. Que fazes aqui? Que parentes tens aqui para querer cavar, para que caves aqui uma sepultura, entalhando na rocha seu próprio local de repouso? E aí a gente lembra que as duas colunas são parentes, não tem de filhos, né? São parentes. As duas esposas, que vai ser a raça das duas. Sim. Aí está perguntando, que parentes querendo colocar ali também naquele lugar duas colunas? É exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Aqui no 16, né? Aqui, ó, a irmã Diane leu aqui para a gente na King James. Aqui fala assim, ó. Que fizestes aqui? Que parente tens aqui, né? A King James fala, né, irmãos? Que parentes tem aqui? Que parentes tem aqui para que caves aqui um sepulcro entalhado na rocha, teu próprio local de repouso? Então, mostrando, né? É o que a irmã Jane falou aqui, em todo sentido, né? Mostrando que Filadélfia e Esmina, né? Que são as duas faces, que é a única esposa, né? Mostrando que são parentes. Então, é a condição que quando a gente olha esse ponto aqui, a gente vê que fizestes aqui. Então, mostrando, é um lugar que não é para ser a habitação dele ali. Pode, irmão Jonathan, mas fala alto aqui, porque tem que sair na live aqui na gravação para os irmãos. Então, aqui na King Certíssimo, irmão Jonathan. Aqui. Na Bíblia El-Shalom, no versículo 16 e 17, e Alcha 22, 16 e 17, diz assim: que possuis aqui, que tens aqui, para querer estalhar para ti um lugar do sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo, mostrando que ele está trabalhando lá em cima, né? Mas Yalta, no 17, mas Yalta te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará, por ninguém, ó homem, né? Ó homem. Em Lucas 6, que é a mesma passagem que a gente está lendo. Isso, aí você chegou exatamente, irmão. É o homem. O homem. No versículo 49 diz assim: aquele, porém, que não escutou, ou porém, aquele que, porém, escutou e não pôs em prática, né? Ouviu, mas não pôs em prática, é semelhante ao homem. Semelhante ao homem. Lá no versículo 17. Não, aqui fala, é como um homem. Eu estou falando na Yashalão. A Yashalão. Está um pouquinho diferente. Sim, sim. Ponto ali. Ó, aquele, porém, que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem, que construiu sua casa ao resto do chão, mostrando que eles não têm fundamento. Ao resto do chão. Aqui está dizendo na King James, na terra. E aqui na Yashalão está dizendo ao resto do chão, mostrando o fundamento e alça eles não têm. Não tem. Você entende? É isso. Entendi. Porque a outra fala a rocha. A outra fala o quê? Aqui na King James fala, 49, como um homem que construiu a sua casa sobre a terra. Né? Lá ele está tentando cavar um sepulcro, talhar um sepulcro na rocha. Certo. Dizendo que é na rocha. Certo. A palavra dizendo que é na rocha. Aqui na King James fala que é sobre a terra. Mas na El Shalom fala que é o resto do chão. E quando a gente remete ao fundamento, o fundamento quem tem é Esmirna e Filadélfia. As colunas verdadeiras sobre o fundamento verdadeiro. Sobre o fundamento verdadeiro. 3:11 diz assim. Esse é o link. Presta atenção no que o irmão está falando, isso é muito sério. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. Posto por quem? No versículo 10 diz assim: segundo a graça. Sim, o Evangelho prega assim. Segundo a graça de algo que me foi outorgada ao Espírito, eu, como prudente construtor, lancei um alicerce, São Paulo. Muito forte, irmão. Em cima. Muito e ele forte. Tá, Sim. É o resto do chão. Sim. Por isso que, como você está lendo aqui em 127, Salmo 127, se algo não constrói a casa. Certo. Não tem nada de algo nessa casa. Não tem nada de algo nessa casa. Ele está construindo ao resto do chão. Certíssimo. Gostei da conexão. Certíssimo, viu, irmão? Então, irmãos, isso é grandioso.
É grandioso você saber que ter a obra que Filadélfia hoje, nessa terra, nós estamos andando, é a obra de algo. Por isso que quando nós vemos, pede mais um tempo para a figueira, para Yahweh, fala assim, para que eu cave, funde e lance a raiz e adobe a terra, e se dá frutos, tu corte, não dá fruto, tu corte, mostrando por que produz, porque estão todos trabalhando. Assim como a gente vê naquela corda de querubins, aqueles lá, aqueles preguiçosos, eles estão ali fazendo dali uma construção, mas não é ideal. Por isso que tem que prestar conta, entendeu, irmão Santo? Quando chega para sobe Eliakim ali, né? Que Eliakim você respondeu certo, ou sobe nessa respondeu certo, mas Eliakim você. Porque eu entendi agora, porque Augusto é querubim, né? É o pai, né? Vai ser substituído, né? Ele vai ser substituído. Aí Gabriel que vai herdar a condição dele, da administração dele, inclusive ele vai ser pai das nações de querubim, entendeu? Porque aí que vai ser tirado dele, vai ser tirado dele e Gabriel vai o quê? Gabriel vai entrar. Isso. Então, quando a gente tiver essa condição, irmãos, é grandioso você entender que essa construção aqui, por isso que você tinha que se perguntar, nós que estamos aqui, a gente tem que fazer essa pergunta para nós, porque se nós estamos aqui, a primeira coluna está lá debaixo do altar do incenso, irmã Flávia, mas não está no templo, está abaixo. Então, peraí, se está abaixo do templo, não está no templo? Peraí, como é que o templo está sendo sustentado? Tem umas colunas que não são as colunas onde que não é Ial que sustenta. Entendeu, irmão Ronaldo? Então, traduzido, tem colunas lá, mas são colunas mentirosas, são ocas. São colunas ocas. Por isso que vão o quê? Cair. Por isso que quando a gente pega, vamos pegar aquela passagem que o irmão Carlos me mandou, Provérbios 24. Como que está escrito lá? Provérbios 24, 7 e 9. Minha memória, eu acho que tá boa ainda. Vamos lá. 1057. Provérbios 24, 9. Diz que o tempo está em ruína, né? O tempo está em ruína, exato, irmã. Certíssimo. Estou lembrando que isso é versículo 13. 24, 13 fala da casa. Mas já chamado uma hora. Ele leu domingo? Que ele leu domingo. É no versículo 2, 3 e 4. Provérbios o quê? Provérbios 24, no versículo 2, 3 e 4, talvez o 5. Isso. Provérbios 24, né? Isso, na King James. Na King James. Pode falar, irmão Elton. Paz de alça, meu irmão. A paz de Alcha. Queria pegar um gancho com o que o irmão amado Jonathan estava explicando. Quando a gente vê aqui, observamos em Lucas 6, no versículo 49, né? Certo. Na King James, a gente observa que tem as duas colunas, né, que estão alicerçadas, que é Filadélfia e Esmirna. Sim. E sabemos que essas colunas que fizeram aqui a sua casa, né, na terra, quando a gente vê, observamos que se chocaram contra ela, a casa caiu. Né? Então, observamos que essas duas colunas que são, no caso seria Emanuel e o falso profeta, né, as duas colunas ocas aqui embaixo, que sustentam a mentira na casa Babilônia. Então, quando você lê aqui em Lucas 6,49 na King James, fala que a sua casa sobre a terra tem alicerce, ou seja, sem o fundamento. Então, quando a gente faz o link que as águas chocaram-se contra ela e a casa caiu, faz o link direto para o Apocalipse 18, caiu Babilônia. Sim, também, irmão. É os dois pontos. Faz link sim, viu? Gratidão. Certinho, viu, irmão Elton? Gratidão, viu, meu irmão? Gratidão. Gratidão. Então, irmãos, Provérbios 24, qual o versículo, irmão João? Eu acredito que é 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Isso. Provérbios 24, 2, 3 e 4. Fala assim, ó. Irmão Carlos abriu no final de semana para a gente ler no domingo, né? Rapidão, viu, irmão? Só eu te dar a oportunidade. Provérbios 24, 2 fala assim, ó. Pois o coração dos perversos intenta violência
o tempo todo. Os seus lábios só murmuram malignidade. Com a sabedoria, você constrói uma casa, ó, tá vendo aí, ó? É aqui que eu queria chegar, ó, tá vendo? Com a sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Tá bem consolidada, tá vendo? Lembrando lá de Alcha 28. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Então aqui é mostrando a condição aqui de que as colunas foi bem alicerçada, mostrando essa coluna que foi bem alicerçada, ela agora está subindo para o quê? Para uma batalha. E por isso que fala aqui, ó, um homem sábio e poderoso é como possui entendimento, potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso. Por isso, ele fica sem palavras nas assembleias, mostrando aqui a condição aqui, que quando Filadélfia, quando essa coluna nós retornarmos, aqui fala que ele o quê? Ficará o quê? Sem palavras, Ele ficará sem palavras. Por que ele ficará sem palavras na Assembleia? Mostrando a igreja. Porque a igreja, ela foi capacitada, ela foi instruída, ela foi preparada para aquele momento, para aquela batalha. Por isso que hoje se exige da igreja isso, irmãos. Exige essa cobrança da igreja, quando o papai fala assim, ó, irmãos, vocês têm que estudar, vocês têm que ruminar, vocês têm que alimentar. Por quê? É aquela condição da flecha, que quando ele for pegar da sua aljava, irmão, ele vai pegar da sua aljava, a aljava é na onde? Nas costas, é atrás. Por isso que fala, né? Eis que envia o anjo à vossa frente. Respeite a sua voz. Então mostra, ele está indo na frente, porque nele está indo o quê? O nome de Al. Então mostrando, quando ele pegar da sua aljava, ele vai pegar uma flecha, e quando ele pegar uma flecha, fala assim, vem à frente, vem de trás, vem para frente, é porque ele fala assim, eu confio nessa flecha. Então, mostrando, esses aqui, ó, a condição de Satanás e daquela corda, ficarão o quê? Envergonhados. Mas não quem? Mas não aquele homem. Por isso que fala, feliz é o homem que encheu o quê? Sua aljava, que ele não ficará envergonhado ao litigar nas portas da cidade. não, na mesma página, está falando aqui que o perverso, por isso ele fica sem palavras nas assembleias, o perverso, né? Que remete ele a Satanás. Aqui no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 12, diz assim, os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, agora falando de Satanás, mas ele confunde o discurso dos traidores. Ele confunde o discurso dos traidores. No versículo 7 diz assim, o perverso ficará sem palavras. Então Satanás vai ser confundido. É isso aí, irmão. Até separou aqui mesmo. É isso mesmo. Que é o Provérbios 22, né? Que a gente comentou também na live. Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento. Mostrando por que, irmão. Vou persistir no irmão Sandro de novo. Irmão Sandro, por que aqui fala aqui, ó, me mostra aqui, irmão André, daqui. Fala aqui, ó. Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde o discurso dos traidores. Me fala aqui primeiro aqui, ó, Provérbios 22:12, que fala: os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento. O que você entende com isso?
Os olhos do mestre, os olhos do que, irmão André? Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento. Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde o discurso dos traidores. Nessa condição, quando fala assim, os olhos do mestre, o que você entende com isso? Lembra de Apocalipse 5. Não vou pedir reforço para o irmão Ronaldo lá para te ajudar lá do outro lado. Tá vendo como é que é? Às vezes é como se fosse escola que precisa do reforço. Um pode auxiliar os irmãos, porque os irmãos às vezes não conseguem responder as perguntas. Nós falamos na live, terça-feira retrasada. Por quê? Aqui, vamos lembrar. Hã? Os olhos do mestre aqui é quem? Primeiramente, quem é os olhos do mestre aqui? É o Espírito. Lembrando, aqui, mas qual condição que está? Porque a arte do temor está aqui. Ele na condição do quê? Da arte do temor. Então, o quê? Quando fala os olhos do mestre, protege o verdadeiro conhecimento. Por quê? Então, quem está protegendo? Peraí, quem está protegendo é Micael? É Micael que está protegendo? Por que ele está protegendo? Hã? É ele que está protegendo? É ele que está protegendo, então, hoje a igreja? Não, irmão, nós já aprendemos, ele tem pouca força. Não é ele que está protegendo. Por quê? Porque quando ele na condição, ele está com uma condição hoje o quê? Uma condição hoje que não está na condição plena do espírito, ele está na condição de uma arte só. Então ele está na condição, então, quando fala assim, os olhos do mestre, mostrar a condição de Apocalipse 5, a gente vê o quê? Que a gente vê a condição que tem a ajuda dos espíritos para fazer com que a igreja ela mantenha o conhecimento da verdade nessa terra, até se completar. Mas a gente entender que agora não é Micael. Agora você vai gravar? Não é Micael, mas por isso que fala os olhos do mestre, protege o verdadeiro conhecimento. Qual conhecimento? A palavra da verdade de algo está sobre essa terra, porque a palavra de algo tem que ser lançada nessa terra. Está entendendo agora? Hã? Que é a plenitude. Isso, mas na condição ele aqui de uma arte, ele não está, ele está com então não é ele que protege, entendeu? É isso que eu queria que o irmão entendesse. Então, irmãos, é maravilhoso a gente compreender. Por isso que quando nós chegarmos lá, que haverá batalha no céu, Davizinho, haverá batalha no céu. Micael e seus anjos guerreou contra Satanás e seus anjos. Mas no quê? Mas Satanás não houve espaço, ele foi derrotado. Por quê? Porque a condição de Salmo 127, aquela construção ali, ó, foi uma construção que Iau não estava o quê? Nela. Foi uma obra que aqueles construtores Iau nunca teve nela. Assim como essa construção terrena que irmão Elton respondeu certinho, assim como essas construções terrenas sendo construídas, foi construída uma Babilônia. Foi construída uma Babilônia de quem? Exatamente desses filhos da serpente, desses filhos de Lúcifer, que são os construtores de cidade, e construiu uma Babilônia, assim como aquele está construindo lá um sepulcro no alto e fala assim, e cava um sepulcro para si mesmo, e ela fala, que fizeste isso aqui? Que cava para si mesmo. Por que ela está falando assim, cava para si mesmo? Porque eu não estou no que você está construindo. Então você vai cair. Cai Babilônia e cai também quem? Cai a condição também daqueles que estão lá tomando um lugar que não é deles, mas um lugar que é nosso. Por isso que as colunas verdadeiras, elas têm que voltar para o templo. Pode falar, irmão Ronaldo? Irmãos, nós falando aí na condição ali de Salmos 27 ali, né, que vão pedir os guardas, aí eu me lembrei, talvez isso faz com certa conexão, a batalha de Jericó, entendeu? Que eles adentraram ali no muro e fecharam as portas. Josué ficou rodeando. No sétimo dia, né, as muralhas vieram abaixo. Entendeu? Ou seja, tudo que eles fizeram em vão. Foi a primeira cidade que na terra prometida foi Jericó. Se eu não me engano, foi ela. Entendeu? Até pode ser uma condição celestial assim. Vai se preservar. Vamos observar depois se foi Jericó, né, meu? Vamos reparar. A porta estava fechada, né?
aí ele vai passar que Salmo fala assim: abrir os portais celestiais para que entre o rei da glória. As portas de Jericó estavam fechadas, para Josué não entrar, né? Isso. Aqui é abaixo. Pode ser que tenha uma certa. Sim, pode sim. Irmão Ronaldo, eu gosto de irmão Ronaldo, porque ele vai lá no cerne, lá do Velho Testamento, lá e ele consegue trazer umas lembranças para a gente que faz as conexões com o que a gente está estudando. Então, irmãos, vocês compreenderam? Então é só para os irmãos entenderem que a nossa obra não está sendo em vão. A nossa obra não está sendo em vão no mestre. Por isso que o Paulo fala assim, sejam firmes, constantes, abundantes, perseverantes na obra do mestre, porque a vossa obra, o vosso trabalho não é em vão. Porque o nosso trabalho não é em vão? Aí nós lembramos, tudo isso que nós estamos fazendo, porque a boa obra que algo começou, olha para você ver, a boa obra, qual obra que algo começou? Nós descemos em Pentecostes, a boa obra que algo começou, quando descemos em Pentecostes, começamos lá fazendo a boa obra, trabalhando na era das igrejas, ele irá de concluí-la até o dia de Auschwitz, quando venho logo, quando a plenitude descer. E se completa a justiça em nós, né? Então isso é maravilhoso. A gente compreender, porque eu sei que, irmão, você pega e tá boiando. Você fala assim, irmão, você fala assim, o que você entendeu que fala assim, a boa obra que algo começou irá de concluir? Aí vai concluir a obra dele, é dele, né? Mas por quê, irmão? Não, é porque a obra de Yahweh tem que ser concluída, porque é Yahweh, né? Não, irmão. A boa obra que Yahweh começou irá de concluí-la. Concluí-la por quê? Até o dia de Auschwitz, até o dia do quê? Do venho logo, da plenitude do Espírito. A boa obra que ele começou, a era das igrejas, começou lá atrás, começou em Pentecostes, ele irá de concluir quando descer a plenitude. Então, quando se completar, acabou. Mostra a condição de ele mostrando o quê? A boa obra, ele concluiu em nós. Isso é maravilhoso. Então, é esses pontos que eu quero que os irmãos compreendam. Então, irmãos, essa foi a ministração, um ruminar, que a gente estava ruminando lição por pouco sobre Lucas 3, a gente falar ali, né, sobre o fruto, ali, né, o digno de arrependimento, vocês entenderem ali Romanos, né, que fala, né, antes estávamos escravizados, por quê? Nós não tínhamos passado pela imersão, nós estávamos escravizados, até um dia que entendemos quem é Yahweh, entendemos a dimensão do sangue que foi derramado, nós passamos pelas águas ali, nós entendemos o que? Agora nós não estamos mais escravizados sobre o que? Sobre a morte, nós estamos mais na morte, porque o fim do pecado é a morte, da escravidão do pecado é a morte, mas quando nós fomos chamados por Yahweh, nós estamos a serviço dele. Então, mostrando agora, vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Irmão Robson, que tinha me pedido a oportunidade, lembrei, meu irmão. Só uma observação que eu estava fazendo aqui, em 1 Timóteo ali, diz que a coluna ali é a casa do Yahweh, né? Aí eu estava fazendo uma observação aqui, em Lucas 7. Sim. Diferente da Yahweh falando, porque aqui fala ali os alicerces, colocando no plural, né? Você na tradução tem duas, né? Os alicerces. Ah, sim. Eu ia até falar esse ponto, né? Quando lançou os alicerces, né? Exato. Mostrar a condição que já estava sendo trabalhada lá. Os alicerces, que é mais de uma, desde o tempo lá, né? Da igreja de Esmina, que foi lançado. Porque aí a gente lembra, né? Que foi talhado sobre 7 colunas. 7 colunas. 7 eras, 7 igrejas. Mais 2 se encontrou o quê? Irrepreensíveis, né? Então, mostra as duas que encontrou irrepreensíveis, é a condição que são as condições das duas, que são o quê? A condição das que sustentam a verdade. Entendeu? Então, isso é uma ministração mais simples do ruminar para os irmãos compreender. Espero que os irmãos tenham compreendido, os irmãos tenham entendido, porque às vezes eu fico assim, falo assim, será que os irmãos estão entendendo? Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Grato a Yahweh. Irmãos da live, irmão Elton, alguns irmãos entendeu, irmão Elton? Compreendeu, meu amado? Deu para compreender? Muito boa a ministração. Gratidão, papai, né, amados irmãos? Vamos fazer
Gratidão, né? A bênção sacerdotal, né, irmão? Vamos fazer gratidão, então. Da grato. Ficou com nenhuma dúvida não, né, amados irmãos? Ficaram com não, né, irmão Doni? Ficou não, né, irmão Paulo? Irmão Sandro, irmão, ficou não? Tudo certinho? Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Certinho.